O arquipélago dos Açores, situado no Atlântico Norte, entre a Europa e a América do Norte, a cerca de 1815 km do continente europeu e a 2625 km do Canadá. É um arquipélago formado por 9 ilhas e alguns ilhéus. Do ponto de vista geológico, estas ilhas caracterizam-se por apresentarem paisagens vulcânicas diversas e exuberantes, em alguns casos únicas. As ilhas dos Açores são todas de origem vulcânica e correspondem a ilhas oceânicas que emergiram dos fundos marinhos envolventes pelo progressivo empilhamento de material vulcânico submarino, processo que ter-se-á iniciado há cerca de 36 milhões de anos. O vulcanismo subaéreo mais antigo data do Miocénio Superior, a cerca de 8,12 milhões de anos, na ilha de Santa Maria, enquanto que o Pico é a ilha mais jovem do arquipélago, formada há cerca de 300 mil anos. A Ilha do Pico apresenta uma geodiversidade importante, integrando 8 geossítios no Geoparque Açores. São eles o Planalto da Achada, a Riba Fóssil de Santo António São Roque, a Fajã Lávica das Lajes do Pico, a Gruta das Torres, os Ilhéus da Madalena, o Lagido de Santa Luzia, a Montanha do Pico e a Ponta da Ilha. Da erupção do Cabeço Bravo e da escoada lávica associada, formou-se a Gruta das Torres e, junto ao mar, a uma cota inferior, o Lagido da Criação Velha, zona icónica da história da Ilha do Pico, formado por escoadas lávicas provenientes da mesma erupção, inserido na paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, classificada pela Unesco como Património Mundial. A Ilha do Pico foi formada através de 3 grandes fases distintas, que formaram diferentes complexos vulcânicos. A primeira parte da formação da ilha, o complexo vulcânico das Lajes, Topo, terá uma idade estimada de cerca de 300 mil anos. Resultou na formação do vulcão do Topo, situado por cima da vila das Lajes do Pico, um vulcão em escudo, bastante erudido. Mais tarde, com cerca de 230 mil anos, ergue-se o complexo vulcânico de Piedade de São Roque, um complexo resultante de um vulcanismo fissural, sendo possível observar o alinhamento de mais de 200 pequenos cones vulcânicos na superfície. A última fase da formação da ilha foi o complexo da Montanha, cuja formação se iniciou há 200 mil anos, resultando num vulcão compósito da Montanha do Pico. Depois da ilha ter o aspecto que lhe conhecemos hoje, ocorreram algumas erupções vulcânicas, sendo que 4 aconteceram depois da ilha ter sido povoada. Assim, o homem assistiu à formação de zonas a que hoje denominamos de mistérios, que são na realidade as zonas resultantes de erupções vulcânicas históricas, nas quais a vegetação também é diferente. São assim denominados pela falta de explicação que estes acontecimentos teriam à data que aconteceram. É possível reconhecer estas áreas quando na estrada principal da ilha se passa por zonas densamente arborizadas e sem habitações ou qualquer outra utilização dos terrenos. Estas erupções históricas ter-se-ão dado em diferentes alturas. De 1562 a 1564, uma erupção na zona central da ilha terá formado o Mistério da Prainha. Terá sido a mais longa erupção assistida pelo homem nas Ilhas dos Açores. No ano de 1718, assistiu-se a 2 erupções no espaço de sensivelmente 10 dias, uma na costa norte, que terá formado o Mistério de Santa Luzia, e outra na costa sul, que terá formado o Mistério de São João. Apenas 2 anos mais tarde, ocorreu a erupção mais recente da Ilha do Pico, o Mistério da Silveira, em 1720. A Ilha do Pico
Pela sua juventude e pelas características das lavas que a compõem, é uma ilha onde abundam cavidades vulcânicas. Terá tantas como as outras 8 ilhas do arquipélago, totalizando hoje cerca de 130 cavidades identificadas e muitas estarão ainda por identificar. Existem essencialmente 2 tipos de cavidades vulcânicas: as verticais, ou algares vulcânicos, que se formam quando se dá a ascensão de magma ao longo do sistema de condutas de alimentação do vulcão e da saída da lava a partir de boca ou de fissura eruptiva. Depois, dá-se a abertura de nova boca eruptiva ou uma drenagem a cota mais baixa e consequente esvaziamento parcial das condutas de alimentação. No final da erupção vulcânica, com arrefecimento e solidificação das condutas e dos derrames lávicos, dá-se a formação do algar vulcânico e a eventual ocorrência de colapsos das suas paredes. Por outro lado, existem também cavidades vulcânicas horizontais. São os tubos lávicos. Formam-se quando a zona mais exterior da esquadra lávica arrefece e solidifica, permanecendo a zona mais interna ainda pastosa. O fluxo de lava começa a diminuir, fazendo baixar o nível de lava no interior do tubo. Quando a erupção termina, fica o interior do tubo sem lava. A Gruta das Torres é o maior tubo lávico conhecido em Portugal, com 5.150 metros de comprimento e 15 metros de altura máxima, estende-se por uma área de 65,2 hectares. Foi classificada a 18 de março de 2004 como Monumento Regional Natural e integra, desde 2008, o Parque Natural do Pico como Monumento Natural. O troço visitável da Gruta das Torres é extremamente diverso em estruturas geológicas e nele poderá observar lavas AA, lavas Pahoehoe, estalactites e estalagmites lávicas, bancadas laterais ou lavas encordoadas. Algumas espécies são exclusivas deste tipo de ambientes, como é o caso de um musgo pouco comum, com estatuto de ameaçado, que podemos encontrar na entrada da gruta, o Echinodium renoldi. Também a fauna troglóbia é fator de proteção, uma vez que entre outros organismos se encontram artrópodes exclusivos e endémicos da Ilha do Pico, como é o caso do Trecus picoensis. Embora raro de observar, trata-se de um pequeno inseto com alguns milímetros de comprimento que habita as pequenas falhas da rocha. Exuberantes são os tapetes bacterianos de fungos e minerais que forram as paredes interiores da gruta, compostos por uma enorme variedade de espécies, na sua maioria ainda desconhecidas para a ciência. Na realidade, desenvolvem-se lentamente, formando colónias e agregados, envoltos no seu próprio biofilme e protegidos neste ambiente hostil a qualquer outra forma de vida. O Centro de Interpretação da Gruta das Torres abriu ao público em maio de 2005. É uma estrutura que pertence ao Parque Natural do Pico. O edifício é um projeto da autoria de Sami Arquitetos e foi premiado em 2009 com o Prémio Tectónica. Num projeto pioneiro em Portugal, o formato da visita promove a preservação da gruta, pelo que não se procedeu à eliminação do troço visitável. Este troço tem um comprimento de cerca de 500 metros e está a uma profundidade máxima de 20 metros. Possui uma escadaria de acesso até à entrada da gruta e dentro da cavidade existe um passadiço em cimento com cerca de 50 metros. É este a única transformação feita dentro da gruta. Pelo que depois se caminha em chão natural, que é bastante acidentado, pelo que se exige algum cuidado ao caminhar. Para a visita, recomendamos respeitar as indicações do seu guia e recorrer a este para o esclarecimento de qualquer dúvida ou resolução de qualquer problema. Não sair do trilho recomendado e manter uma postura ordeira. Colocar e manter durante toda a visita o capacete e o sistema de iluminação. Não fumar, comer ou deixar lixo no chão. Não tocar, retirar ou destruir formações geológicas. E não tocar nem deixar qualquer tipo de impressão nas paredes.